tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé. Aleluias. Esse momento é um momento de nós estarmos felizes, alegres, de estar na casa do Senhor. E é o momento do inferno se enfurecer, de ficar bravo, porque nós estamos aqui. Muitos ele conseguiu tirar da igreja, não só da nossa, né? E ele está tentando dia a dia mais, tirar mais gente da presença do Senhor. Ou muitos mesmo dentro da igreja, ele está conseguindo desviar mesmo dentro da igreja. Então, onde que nós temos que nos posicionar cada dia mais, buscar mais o Senhor e começar a ver a nossa vida como está. Agora à tarde, como todo domingo, quinta, eu deixo para quase na hora da gente estar saindo, no finalzinho da tarde, para o Espírito Santo me dar a palavra, porque se eu pedir cedo, parece que não anda. E já comprovou até esse dia, né, o pastor falando com a gente, tudo, que a nossa igreja é assim. Não é uma igreja de se preparar a palavra, né, e vir aqui fazer um teatro. Não, a gente aqui é direcionado pelo Espírito Santo. E então eu sempre oro à tardezinha assim, e falo, Senhor, eis-me aqui, faça de mim uma ferramenta tua e me dê uma palavra para a abertura do culto. E hoje ele deu um pequeno ensinamento para a gente ver se o nosso interior como está. Se você está andando nos caminhos que Satanás quer te direcionar, ou você está tendo os frutos do Espírito Santo. Eu comprei um livro agora recente, até eu falei esse dia aqui, já chegou, já estou na 5ª carta, que diz uma carta de Satanás ao seu aprendiz. Como é um escritor muito famoso, americano, esse livro ele foi escrito em 1852, e agora foi lançado novamente, né? Recém-lançado. Então, se fosse hoje, seria lá e-mails, ou se não, WhatsApp para meu aprendiz. Naquela época era cartas, né? Então ele envia uma carta e o aprendiz envia de volta outra, simbolicamente falando, né? Então é interessante, eu tenho aprendido já um pouco com isso. E daí, nisso me inspirou hoje, do Espírito Santo me tocou para trazer esse pequeno ensinamento. Mas primeiro, feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, e já agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua casa. Pois nós temos, Senhor, de estar alegre, feliz, pois estamos no lugar que o Senhor preparou para nós, ó Pai. E muitas vezes nós mesmos murmuramos por vir aqui ter que fazer algo para Ti, sendo que nós temos que agradecer
Então nos perdoe, Senhor, pelas falhas que já tivemos contigo, Senhor, pelos pecados, pelas murmurações, e que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais, ó Pai, a amar as tuas coisas, Senhor, o que é para ti, Senhor. Nos ensina, nos capacita mais na tua obra, Senhor, em nome de Jesus, pois sabemos, Senhor, que um grande propósito o Senhor tem para este lugar. Então que o Senhor venha, ó Pai, estar nos ensinando, nos capacitando, para que o dia que esse propósito se cumprir, ó Pai, nós aqui, ó Pai, esse exército teu esteja preparado, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos toca, nos abraça nesta noite, Espírito Santo, nos ensina mesmo o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. E Satanás, você e seus demônios, que tentam tirar a nossa atenção, tem tocado muitas vezes em nossa vida, na nossa família. Eu ordeno a vocês, pega tudo que é teu, tudo, e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar. Ô Luca, põe para mim Efésios 6, 12. Pois nós não estamos lutando contra seres o quê? Humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Como eu disse neste livro, bate tudo com aquele... Quem já conseguiu assistir o filme lá, o Oficina do Diabo? Vocês duas assistiram, né? Então, esse livro bate tudo, porque é o que acontece mesmo. Como que o diabo ele tem agido em nossas vidas, na vida de crente, dentro da igreja. Ele sussurra. Aí um dos exemplos, para você mesmo se ver, não é para o teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, indicar isso em você não. É para você mesmo se ver e se consertar. Como que está a tua vida? Nesse livro explica lá que esse aprendiz ele está cuidando de um jovem. Então ele fica, tanto está, não sei se é na terceira, na quarta carta lá, que ele está fazendo o aprendiz dele lá, o rapaz e a mãe dele, a começar a pegar tipo birra um do outro. Um fala uma coisa, o outro já se irrita. Não tem diálogo. E é tudo conversinha de Satanás. Ele tirou aquela paz, o amor do filho e da mãe. Um fala, o outro já grita, o outro fala. Isso aí afeta o quê? O diabo talvez tenha colocado isso aí no teu casamento. Na tua vida de você com teu filho, com tua filha, de você com tua mãe, com teu pai. Então, irmãos, se você está tendo esse problema na tua casa com alguém, a pessoa fala alguma coisa, você de vez escutar, dialogar, você grita com ele, você responde, bravo, você está sendo inspirado por Satanás. Tudo que te traz, que tira o amor, a paz, é inspiração de Satanás. Tem um aprendiz lá, conforme diz o livro, cochichando no teu ouvido, fazendo você perder a paz, tirando o teu tempo. Você vai ler a Bíblia, já não... Parece que você não... ele faz perder a vontade de tudo, das coisas de Deus. Dentro da igreja, mas o pastor vai falar isso de novo.
Se está falando, que nem eu disse no começo, a nossa igreja não é a igreja que tem preparação de palavra. Nem o pastor disse agora há pouco ali, tem dia que ele vê, ele traz uma palavra da casa dele, chega aqui e muda. O Espírito Santo fala, não é isso. Se está tendo repetições de palavra aqui, é porque nós temos que aprender mais, que nós não aprendemos, ou nós não estamos dando bola para isso, não estamos apegando isso. Então nós temos que aprender, irmãos, o que o Espírito Santo quer e o que o diabo quer. E a maior parte das vezes nós estamos sendo inspirados pelo Satanás. Se você está muito irritado, está brigando com tua família, com teu filho, com tua mãe, com teu pai, com teu marido, com a tua esposa, você pode estar sendo influenciado por demônios. Porque o que nós temos que ter? Quais os frutos do Espírito Santo? Volta aí, ô Luca, em Gálatas 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeça aos desejos naturais da natureza humana. O 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor. Você está tendo amor na tua casa? A alegria. Você tem paz? Você tem alegria na tua família, no teu trabalho, no teu casamento? Ou só está tendo discussão? Como que está dentro da tua família, em geral? A paz, você é paciente quando alguém fala com você? Ô mãe, não, vai. Ou, pois não filho, o que é? Não filho, faz isso, faz aquilo. Ou o esposo, a esposa, ô bem, vai. Não. É fácil diferenciar, irmãos. É fácil. Olha aí, ó. Marca lá na tua cabeça, é facinho. Gálatas 5:22. E lê todo dia. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Decora isso. Decora isso. Se tua vida não tem isso, infelizmente, irmãos, você está lendo na cartilha de Satanás. Você pode até perder a salvação, porque é daí para pior. É daí para pior. Porque Satanás não quer ver a tua felicidade. Ele não quer ver você ter um casamento abençoado, ter uns filhos abençoados. Satanás, ele quer, ou melhor, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não é te matar, não. Vai que ele mata, você está salvo, ele perdeu. Ele quer matar a tua esperança, ele quer matar teu futuro. Ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua felicidade. Ele quer destruir a tua família, destruir teu casamento. Então é fácil você diferenciar se tua vida, a tua família, o teu casamento está sendo dirigido por Satanás ou pelo Espírito Santo. Se é pelo Espírito Santo, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. E Satanás produz o quê? A briga, o ódio, a falta de paciência, a ignorância, a tromba. A gente fala, fica trombudo. Muda a tua vida, irmãos, enquanto há tempo. Jesus está
voltando. E Ele quer que você seja feliz, alegre. Ele quer que na tua família, no teu casamento, seja próspero em tudo, em felicidade, nas finanças, na alegria. Ele não quer teu casamento, a tua família destruída, irmãos. Muda enquanto há tempo. Abra teus olhos carnais e espirituais para dentro da tua casa e vê o que está acontecendo. Gálatas 5:22. Decore e lembre isso aí todo dia. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu sei que você está feliz por nós estarmos aqui essa noite. Dê um brado de vitória ao Rei dos Reis. Celebramos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha para o seu irmão do lado. Dá um sorriso para ele. Fala para ele que bom que você veio. Fala para ele assim, sabe? Fala para ele, sabe? Por quê que eu tenho que te amar? E você tem que me amar? Vê que ele te responde aí. 1 João 4,19 vai dizer assim, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas acusações, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Então olha para o seu irmão. Eu te amo. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas. Aleluia. Eu quero é Deus. Vamos. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo.
Ele é o pão vivo. Ele é o Cordeiro. Ele é a raiz. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aleluia, aleluia. Bom, eu já dei a introdução da pregação de hoje sobre a necessidade que nós temos de resolver os nossos problemas do coração. E um deles é a tristeza. Então, a gente vê, né, que a maioria das pessoas, elas estão tristes nem que for por falta de alegria. Diga comigo, nem que for por falta de alegria, fala aí. Então, às vezes nós estamos tristes, mas triste mesmo, triste com circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. A primeira coisa que você tem que lembrar é que isso é um pouco da natureza humana. Então você vai ver, querido, olha bem, você vai ver que isso é da natureza humana, que você pode ver uma pessoa que tem tudo que você pensa que se você tivesse seria feliz. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, né? Nós vamos na casa do rico, é o lugar que mais vê depressão, tristeza profunda, é na casa do rico. Então diga comigo assim: dinheiro não traz a verdadeira felicidade. Dinheiro, querido, ele traz. A gente não pode falar que dinheiro não traz felicidade, que é pecado um negócio desse, né? Porque quando Deus quer dar alguma coisa para a gente, Ele dá dinheiro, né? Condições para nós comprar. Mas uma coisa que nós temos que entender, que o dinheiro ele não vai te trazer a felicidade verdadeira. Mas o Espírito Santo traz a felicidade verdadeira, mesmo que você não tenha dinheiro. Pegaram, gente? A época que eu mais fui abençoado, né, por Deus, eu estava assim, de alegria, de exultação, de unção mesmo, assim, né? Eu estava passando as minhas maiores crises financeiras. Então, nós não podemos olhar para aquilo que Deus está falando, condicionar a circunstância. Nós temos que mostrar, ver que o que Deus está falando é algo, né, relacionado à cura da nossa alma. Deus precisa curar a nossa alma. O nosso espírito é top. É o que a Bíblia mesmo fala. O espírito está pronto, mas a alma é fraca. Quando fala carne lá é alma, tá, gente? Natureza humana é alma. Alma é uma palavra que tirou do grego psique. Psique significa alma, né? Então, o que é psicologia? É a medicina da alma. Então, nós temos que compreender, quando nós falamos alma, carne é a mesma coisa. Alma, natureza humana, carne, a Bíblia chama de carne, né? É a mesma coisa. Então, se nós não curar a nossa alma, nós podemos ficar ricos e ficar mais triste ainda. Se nós não curar a nossa alma, nós podemos ter a melhor família do mundo, né? Mas nós não vamos ser felizes com aquela família, porque logo, logo nós vamos acostumar, enjoar e ficar vendo os problemas. Então existe uma natureza que precisa ser curada. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, né? Quando uma natureza que a maioria das pessoas tem, quando a gente nasce,
a gente começa a ter noção das coisas. Primeiro, a gente começa a ver nossos pais como um Deus, como herói, né? Como alguém para nos proteger. Mas nós vamos crescendo um pouquinho, aí nós vamos vendo que nossos pais... A maioria de nós pensa o seguinte: nossos pais é dos piores que tem. E nós vamos crescendo, e nós vamos vendo que a nossa família é um problema e tal, aí nós queremos casar. Né? Casar, nós falamos assim, eu vou ter liberdade, eu vou escapar do meu pai e da minha mãe e tal. Resultado, né? Eu gosto de contar mais ou menos assim para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando eu era criança, meu problema era meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe me deu mais irmãos, né? Então se tornou meu pai, minha mãe e meus irmãos. Depois que eu cresço um pouquinho, eu vou para a escola e é meu pai, minha mãe, meus irmãos e a professora da escola, né? Para não aumentar algum colega da escola. Aí eu cresço mais um pouquinho, né? E eu arrumo um trabalho. Aí o meu problema é quem? É meu pai, meus irmãos, né? Minha professora. Agora eu arrumei mais um, o meu patrão. Aí eu cresço mais um pouquinho, aí é meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Minha professora, o meu patrão. Aí eu casei, agora mulher também é outro problema. E aí, né, eu começo a prosperar e tal, e tenho um trabalho, aí o problema já passa a ser tudo isso que eu te falei, agora também os empregados. Se eu arrumo uma empregada, o empregado passa a ser um problema em casa também. Isso é natureza humana. Isso é algo que precisa ser resolvido em nós. Nós não temos problema. Nós é que determinamos as bênçãos da nossa vida como problema. Poxa, pensa bem. Se você é um patrão, você contrata uma pessoa para trabalhar, aquela pessoa queria tudo que ela queria, o sonho dela era arrumar um emprego, ela arrumou. Como que ela, depois que de pouco tempo, já fica descontente com o serviço? Eu vejo assim, a pessoa pode até procurar melhora, crescer, mas nunca ficar descontente com aquilo que deram para ela. Correto ou não, gente? O que vocês acham? Eu nunca poderia ficar descontente. Eu posso ambiciar outra coisa, mas nunca deixar de estar grato por aquela que eu tive. Né? Por exemplo, ó, o meu primeiro carro foi uma bicicleta. Né? Eu não posso ficar inimigo da minha bicicleta porque eu comprei uma moto. Eu não posso ficar inimigo da minha moto porque eu comprei uma moto mais nova. Em tudo eu tenho que ser grato. Se eu criar uma certa tristeza ou ingratidão por aquilo que me deram, querido, é o suficiente para a minha vida andar para trás. É o suficiente para você andar em círculo. E todos nós caímos nessa. É igual o povo, né? O povo estava lá no Egito, trabalhando que nem escravo. Quando eles são libertos, entra no coisa a liberdade, né? Só que daqui a pouco tiveram fome, tiveram sede. Deus deu água, Deus deu pão, maná. Começaram a ficar insatisfeitos, né? Poxa, eles não podiam ficar insatisfeitos, porque eles saíram do Egito. Agora eles eram um povo livre. Nós não podemos estar tristes, querido, com o nosso presente por causa daquilo que nós queremos no futuro. Pegaram? Vocês estão entendendo isso ou não? Então eu estou só explicando isso para você entender que isso é uma doença que precisa ser sarada, curada. Como é que nós vamos honrar o nosso pai e nossa mãe? Se nós não temos ele, querido, porque Deus quer que nós honramos pai e mãe para criar uma natureza de honrar. Se eu não honrar o meu pai e minha mãe, eu não vou honrar patrão, eu não vou honrar cliente, e eu não vou honrar meu líder, eu não vou honrar minha autoridade.
Então, querido, o que Deus quer não é que você honre teu pai e tua mãe, é que você tenha um coração transformado para você não pecar contra você mesmo, porque quando você está desonrando uma autoridade, uma coisa, mostra que você não honrava pai e mãe, não. Sabe uma coisa que eu reparo na igreja? As pessoas que elas lidam comigo igualzinho lidavam com pai e mãe, a maioria, alguns são transformados, pouquíssimos são. E eu fico reparando, né? Eu falo assim, por que o povo de Santa Amélia me trata desse jeito? Aí eu vou ver o jeito que tratava o pai e a mãe. Eles não veem isso, a gente que está de fora vê. Eles me tratam igualzinho. Aí eu vejo o outro, né, querido, que até fala mal de mim nas minhas costas, mas é o jeito que ele foi criado. É o jeito. Então, quer dizer, o povo volta a ter vontade de viver de acordo com o Egito, da cebola, do coisa e tal. Mas agora eles têm que ter uma nova vida. Né? Aí, e por que eu estou falando isso para você? Porque Deus tem um plano para nós, para o nosso ministério, para a tua vida. Mas está todo mundo andando em círculo. Todo mundo andando em círculo. Né? E se Deus tem um plano para o povo, querido, até o líder dele está ferrado. Né? Não vai ter como alcançar o propósito de missão de Deus. Então nós temos que aprender. Precisa curar o coração. Você sabe o que você quer? O que você quer de casa, de carro, de emprego, de salário, de vida? Deus tem muito mais do que isso. Ele não está... Para Deus isso é a coisa mais simples do mundo. O problema de Deus é transformar o teu coração para poder Ele te dar isso. Desde quando eu entendi isso, eu sempre falo, a minha esposa está aqui de prova, os irmãos mais velhos que andam comigo estão aqui de prova. Olha bem, desde lá de trás, eu falava assim, ó, tudo que é de Jesus já é meu. Eu só preciso tomar posse. E só toma posse quando eu tiver com o meu coração, com a minha alma, com a minha natureza transformada. Aí vem. Então, o que eu falava para você? O que eu ensinei? Antes de você ficar rico, seja rico. Mas você tem que buscar ser rico do jeito de Deus, não é do rico do homem. O rico de Deus, ele é humilde ou ele é metido? Vamos, gente? Então, agora você quer ser metido? Pegou o caminho errado. Deus não vai te dar riqueza, não. Você pegou o caminho da vaidade. E a Bíblia fala, né, que aquele que vai habitar com Deus, querido, ele não é vaidoso. Né? Você quer pregar, quer cantar melhor, quer fazer as coisas acontecer, mas você quer ser reconhecido. O mais rejeitado foi Jesus, querido. Você tem que estar pronto para ser rejeitado. Todo mundo, né? O Dorival e a Raquel acompanhou. Quando eu falava assim, né? A minha reputação estava indo por água abaixo. O que Deus falou para mim? Eu quero tua reputação mesmo. Não tinha um cara que ficava mais ruim do que eu quando falava mal de mim, cara. Eu ficava ruim, eu queria me vingar. Né? Depois começaram a inventar mentira, falar mal de mim, falar tanta coisa. Né? O pessoal de Santa Amélia sabe a calúnia que falaram lá para mim. Vocês viram algum dia eu ficar preocupado com o que falaram de mim? Viram? E não era um absurdo o que falava? Por quê? Porque a minha reputação já tinha dado para Jesus. Então como é que você quer ser transformado, mas está pegando o padrão do mundo e não de Deus? Você tem que deixar Deus te transformar, querido. Sempre eu falo assim para vocês, né? Se vocês quiserem crescer, não pode dar o quê? Importância. Por quê? Porque importância e fé para mim é a mesma coisa. Eu tenho fé naquilo que eu dou importância. E se eu dou importância para algo, querido, e aquilo não é de Deus, aquilo é uma fé errada. É uma fé que conduz à perdição. Pegaram? Então uma coisa que você precisa saber é que nós precisamos de cura. Nós precisamos ser curados, querido, dos nossos valores. Todos nós precisamos. Você sabe, para mim, ter dinheiro, o que Deus fez eu pensar sobre o dinheiro?
Não dá importância. Até hoje é assim. Ele quer me dar mais, mas eu dou importância, eu travo. Então eu preciso não dar importância. Quanto menos importância eu dou, de vez em quando eu levo uns prejuízos assim, eu fico ruim, porque eu não sei qual que é o limite do cuidado que eu tenho que ter e do abrir mão. Porque se eu souber, porque todos nós somos assim. Se Deus está ensinando alguma coisa para a gente, às vezes você vai com tudo naquilo. Só que você tem que saber que tudo que é exagerado, a balança, vai se tornar heresia, vai se tornar um caminho errado também. Né? Porque, diga comigo, nós somos mordomos de Deus. Aqui na igreja mesmo, eu tenho uma luta. Por quê? Porque eu não quero que gasta nada à toa. Por outro lado, tem os irmãos que tá com a maldição ainda do gastança, e eu não sei o que eu falo, eu abro mão, né? Porque senão a gente perde todo mundo, ou você segura porque você vai prestar conta para Deus, né? Então, eu descobri com o tempo que essas coisas, querida, a única maneira de se resolver elas é ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala para mim, deixa, eu deixo. Se ele fala comigo, briga, eu brigo. Entende? É dirigido pelo Espírito Santo. Aí se eu turma falar assim, mas você está fazendo errado. Mas eu não estou preocupado se estou fazendo errado. Eu estou preocupado é que se eu estou fazendo o que ele mandou. Entende? Geralmente o que ele manda, que quem está fazendo errado vai ficar furioso com a gente. Mas para a gente fazer o que o Espírito Santo manda, você não pode... Você tem que dar importância só para o que Deus pensa, só para o que Deus fala, não o que os outros, o que a gente... E muito mais a gente ainda, né? Tem que tomar muito cuidado mais com a gente. Com os outros, fica fácil quando você dá umas estudadas aí de comportamento, tudo. Mas com a gente é terrível. Então... Aí, às vezes, né, querido, eu vejo assim que vem muita sabedoria para mim, quando eu começo a ficar preocupado com algo desse mundo, eu fico pensando, Jesus está voltando, mesmo que ele demorar, vai ser rápido, daqui uns dias eu estou lá na frente do tribunal dele. Né? E eu tenho que fazer de tudo para estar diante do tribunal de Cristo como filho de Deus. E na hora que eu estiver lá diante do tribunal dele, né, ele vai me julgar. Então, o que valor que tem as coisas neste mundo? Nenhuma. Na hora que nós estivermos lá na eternidade, nós vamos falar assim, que eu prontei com aquilo que Deus me deu lá na terra. Né? Agora, a vida aqui, ela passa a ser a coisa mais valiosa que existe. Por quê? Porque aqui determina quem você vai ser e ter na eternidade. Diga comigo que a vida aqui na terra determina o que eu vou ser e ter na eternidade. Por isso que Jesus fala assim, logo eu venho, cedo eu venho, e a minha recompensa, o meu galardão, ele fala a herança, está comigo. Tudo que é do Pai está com Jesus. Tá ou não está? E ele fala assim, para dar a cada um segundo as suas obras. Então a vida aqui, ela é a coisa mais preciosa que tem para nós juntar tesouro no céu. Tem uma historinha, não estou pregando o que eu queria. Tem uma historinha, mas estou preparando vocês para receber, tá, gente? Tem uma historinha que diz assim, né? Os caras estavam eram os nativos, né? Numa floresta. E aconteceu algo sobrenatural naquela floresta. E apareceu um anjo para eles, a glória desceu ali, né? E um anjo apareceu para eles e falaram assim para eles. Vocês vão pegar o leito do rio seco e vão descer esse rio. A noite toda vocês vão catar pedra e colocar dentro da sacola. Leva sacolas, leva bolsa, leva saco. E vocês vão catar pedra e colocar. No outro dia, na hora que amanhecer o dia, vocês vão abrir essa sacola. E vocês vão ver o que tem dentro.
e vocês vão rir e vão chorar. Vão rir e vão chorar. Aí eles obedeceram, cada um pegou um monte de bolsa, de coisa e começaram a catar pedra. E uns catavam pedra bem pequenininha, né? Colocava ali porque tinha preguiça. Vou rir, chorar, lá sei o que é isso, ficar carregando pedra, carregando peso. E uns era mais empolgado, né? Catava umas pedras grandes, enfiava. Depois de meia hora andando, não aguentou, começou a jogar a pedra fora. E nisso, uns mais preguiçosos começou a trabalhar mais e tal. Bom, encurtar a história, amanheceu, eles abriram a sacola, estava cheio de pedra preciosa. E o anjo falou que eles não tinham como voltar. Eles não teriam outra chance. Nunca mais teriam outra chance, né? E aí, aquelas pedras, né? Daí o anjo veio lá no meio deles e falou assim, ó, então, isso aqui é toda a riqueza que vocês têm para todo sempre. Só que para o rio não pode voltar mais. Então, dali para frente, né, determina toda a riqueza que a pessoa vai ter. Então, assim é a nossa vida aqui na terra. Então, Jesus falou assim, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai no céu. Então, tudo que Deus quer te dar, querido, lembra que eu falei para você? É para transbordar, inclusive a prosperidade. Inclusive a prosperidade. Deus quer fazer você próspero para a hora que Ele precisar de você, você ter condições. Mas não é para gastar tudo, é para obedecer o Espírito Santo. Só o que Ele mandar. Tá? A Bíblia, ela tem um curso na Bíblia, assim, né, que você pegar, sobre prosperidade tremendo. Eu fui aluno na escola dominical durante 9 anos para jovens. E das coisas que eu mais gostava de estudar era sobre finança, né? Então a gente sabe que o homem é mordomo e que tudo que faz, de acordo com a Bíblia ali, ó, te garante que você sempre vai ter uma poupança gorda, que você sempre vai ter saúde, que você sempre vai ter de sobra. Entende? Se você obedecer todos os ensinamentos ali sobre finança, e você não precisa ganhar muito não, se você obedecer os princípios bíblicos, você prospera mesmo ganhando pouco. Ó, nem vou expor o Dorival e a Raquel, né? Mas vocês imaginam, a Raquel é costureira. O Dori trabalha de funcionário numa ótica, de colocar lente ali. Então vocês já podem imaginar quanto que eles ganham, né? E eles estão querendo comprar uma Toro, e nós estamos vendo para comprar uma Toro 0. Né? Então eles desejam no coração, né? O tempo vai passando, o cara vai cumprindo o princípio, tudo bem, se for esperto, não tem filho, né? Isso contribui um pouquinho, né? Mas eu vejo o meu irmão Crésio, né? Crésio ganha pouquinho, a esposa não trabalha, e o Crésio sempre compra carro 0. 0. Né? Ele sempre pega parte do salário dele, vai para poder juntar o dinheiro para trocar o carro. Glória a Deus. Então, riqueza não é você ter muito. Às vezes o que você tem, às vezes o que você ganha, é muito mais do que o Crésio, muito mais do que né? A minha sogra mesmo, né? Eu lembro que na casa dela eu via, todas essas pessoas, estou falando para você, eles não iam no mercado sem lista. Todos eles tinham um caderninho. A minha sogra, além de guardar dinheiro, só guardar dinheiro, eles aprenderam comigo, tá, querido? Mas olha bem, além de guardar dinheiro, eles eu olhava no caderno lá, estava lá o dinheiro do Chapeuzudo lá, como é que chama? Valdomiro, o R.R. Soares, da Amas, e tinha mais uns 2 lá, né?
que ela tirava e dava para as igrejas. Glória a Deus. Ela era metodista e ofertava no nosso ministério também. Ajudava, dava para todo mundo dinheiro, né? E não é um salário tão alto. Eu quero ler para vocês sobre a unção da alegria. Onde está a unção da alegria, né? Está em Isaías 61. Coloca para mim, Isaías 61. E é o mesmo versículo, diga comigo assim, o mesmo versículo que anunciou o começo do ministério de Jesus. Fala aí. Ali diz assim, ó: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Diga comigo, boa notícia para os pobres. Diga comigo, animar os aflitos. Porque se o cara ficar aflito, você acha que ele não vai ter a mesma maldição do povo do deserto? De ficar andando em círculo? Ficar andando em círculo é não prosperar, é não cumprir propósito, é não chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, se você tiver pobre e desconsolado, se você tiver aflito, não tem chance, né? Vamos lá, ó. Para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Vamos lá. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Diga comigo, consolar os que choram. Fala aí. Ó, para dar aos que choram em Sião uma coroa de... Vamos de novo, gente. Hoje Deus quer te dar o quê? Uma unção de quê? A alegria. Querido, com uma unção de alegria, a alegria acaba com todo o resto dos problemas. Acaba com a tristeza, acaba com os problemas, acaba com tudo, acaba com a importância. A unção de alegria no Espírito, querido, ela põe tudo no bolso. Vamos lá. E em vez de tristeza, um perfume de felicidade. E em vez de lágrimas, roupa de festa. E em vez de luto, eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou. Lembra que eu falo para vocês, né, que nós estamos fazendo jejum para quê? Nós estamos fazendo jejum para quê? E para que Deus quer dar alegria para nós? Para mostrar a todos a sua glória. Amém, querido? Glória a Deus. Então, vamos ver mais versículo. Põe para mim em Lucas 4, deixa eu ver qual versículo aqui. Lucas 4. Nos voltou para a Galileia. Versículo 18. Ó, aqui é assim. Jesus acabou de ser batizado por João, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Passou pela prova, foi para a Galileia e entrou numa sinagoga. Vamos lá. Aí sortearam ele foi lá abrir o livro, né? E abriu Isaías, e Jesus disse: o Senhor Deus, o Senhor me deu o seu Espírito, e Ele me escolheu para levar as boas notícias
aos pobres e me enviou para anunciar liberdade às pessoas, aos presos, e dar vista ao cego, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Amém? Jesus fechou o livro, enrolou, entregou para o ajudante. E aí, o que Jesus falou no final? Jesus, né? Vamos no outro versículo. Então começou a falar, e ele disse: hoje se cumpre o trecho dessas escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Se você vê no Salmos 3, se eu não me engano, versículo 3, põe lá para mim, Salmos 3, versículo 3. Lá diz assim: mas tu, Senhor, me protege como escudo. Tu me dás a vitória e renovas as minha coragem. Diga comigo, renova a minha coragem. Fala aí. Vamos lá. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu monte santo, Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo porque o Senhor me protege. Vamos lá. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam por todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder. Querido, quando nós estamos buscando a unção do Espírito Santo, nós temos que buscar assim a confiança no Senhor, não no conhecimento humano, não na sabedoria humana. Então nós aqui mostra bem claro, quer dizer, eu vou ao Senhor, levando todos os meus problemas, mas por que eu levo? Você leva aquele tentando convencer a Deus, achando que o tanto que você orar vai conseguir convencer a Deus? Não, esse não é um caminho correto. O caminho correto, querido, é você conhecer a Deus, e na hora que você vai, querido, você vai com certeza. Qual que é o segredo do salmista? O salmista tem uma vida vitoriosa. É o quanto que ele confia, é o quanto que ele vê, né, que Deus, né, é tudo, ele pode. A empolgação dele do coração que ele faz com que ele seja um homem de sucesso. Então, olha bem, tem os inimigos, tem tudo, ele não ignora nada, mas ele vai no seu Deus, e o seu Deus está pronto para responder. Então, o que você precisa entender? Se você não se alegra em Deus, se você não é uma pessoa corajosa, se você não é uma pessoa animada, se você não é uma pessoa entusiasmada, se você não é uma pessoa que administra bem o que Deus põe na tua mão, com ânimo, com coisa, né? Aí como é, querido, que você vai chegar diante de Deus? Você precisa de um intercessor, você precisa de um pastor, você precisa de um líder, você precisa de alguém, querido, para te representar diante de Deus. Porque Deus não pode tocar em você, porque você é triste. Você não confia em Deus. Entende? Por que nós às vezes vamos numa igreja e esperamos que alguém seja usado para nos abençoar? É porque você tem que achar um cabra que olha para Deus e é doido por Deus e confia em Deus, porque Ele faz as coisas acontecer, até na tua vida. Até na tua vida. Então, pensa bem, se a pessoa anda cabisbaixo, triste, desanimada, tudo, querido, que faz isso, quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ingratidão, insatisfação,
falta de reconhecer o que Deus já fez, falta de olhar para Ele, falta de admirar Ele. Deus só vê isso. Então, por mais que haja desgraça na nossa vida, por mais que a nossa vida esteja ruim, nós temos que chegar diante de Deus exultando, alegres, feliz, contente, porque a causa da sua tristeza te separa de Deus. Não é a tristeza que te separa de Deus, é a causa. E a causa é falta de adoração, é falta de louvor, é falta de gratidão, é falta de reconhecer, é falta de honra, é desobediência à palavra, é um monte de coisas que está causando essa tristeza, está causando esse desânimo, que está causando, querido, você andar carrancudo, triste, desanimado. É a murmuração do coração que está fazendo isso. Então, como que Deus vai, querido, te ouvir? Você precisa, até para buscar Deus, você tem que buscar alguém que já está tintim com Ele. Aí alguém que está tintim com Ele, olha para você, olha para Deus, olha para você, e você começa a olhar, a vida desse cara aqui, Deus usa ele, vai usar eu também, aí você vai se animando, vai conhecendo Jesus, e vai tal, e pode acontecer. Mas agora, querido, e quem já teve tanta experiência com Deus e volta para trás? Né? Então, se você for olhar assim, olha bem, se você for olhar assim, diga comigo, impossível agradar a Deus sem fé. Diga comigo, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Então, preste bem atenção. Sintoma de fé: ânimo, alegria, coragem, disposição. Tudo isso é sintoma de fé. Sintoma de quem voltou para trás. Não tem coisa que desagrada mais a Deus do que... Primeira coisa que mais desagrada a Deus é fofoca, né? Mas a coisa que Deus impede as nossas orações, impede de Deus nos abençoar. Falta de fé. Entende? Falta de fé, você está dizendo para Deus, eu não confio em ti. Você gosta que alguém fala para você, eu não confio em você? Você gosta, Rose, de eu falar para você, eu não confio em você não, Rose? Você gosta? Pensou o pastor falar para você, Dimar, eu não confio em você. Então o que é falta de fé? Falta de fé é gritar no mundo espiritual, eu não confio no Senhor. Você acha que Deus gosta disso? Então tristeza o que é? É você estar gritando, Deus, eu não confio em ti. Desânimo é estar gritando, eu não confio em ti, Deus. Pegaram? E por que não confia? Porque se afastou. Porque não contemplou, não foi grato, não reconheceu. Fé, agora olha bem, se a pessoa está feliz é porque ela confia. Se a pessoa está feliz é porque ela crê. Ela é firme. Quando você, querido, acontece algo, né? Vamos dar um exemplo assim, né? Por que o pastor não gosta que quando você perde um pai, uma mãe, fica triste? Eu não gosto de ficar triste. Não é por causa de que eu não estou me consolidando com a sua tristeza. Não, querido. É que teu pai e tua mãe não pode ser mais importante do que o teu Deus. Você tem que entregar a morte do teu pai e da tua mãe para Deus também. Você tem que confiar. Se você não entregar, daqui uns dias quem vai morrer? Teu pai e tua mãe foi? Glória a Deus, porque daqui uns dias você vai também. Né? E quem não confia em Deus, quem fica triste com uma coisa que não consegue ficar alegre em Deus, o que está dizendo? Essa coisa é muito mais importante do que tu, ó Deus. No mundo espiritual você acha, não pastor, eu não quero dizer isso, não é assim. Mas é isso que o diabo está entendendo, querido. É disso que Deus está vendo. Você não pode agir
fazendo você mesmo um pré-julgamento sobre você. Você tem que imaginar o que o outro julga. Você tem que se colocar no lugar do outro e ver que estivesse fazendo aquilo com você. Coloca-se no lugar de Deus e vê o jeito que você está vivendo para ver se você vai gostar. Então nós se colocamos no lugar do outro. Eu de vez em quando eu fico me imaginando, né? Eu como Deus, na minha situação. É uma maneira de não é porque eu não estou imaginando eu como Deus para mim ser igual. Não, é para mim ver o quanto que eu sou tranca. É porque eu quero melhorar os olhos dele. E a gente tem que colocar, querido, os nossos erros, a nossa palavra só demonstra para todo mundo quem é a corneta de quem nós somos por dentro. Né? E Deus conhece o nosso interior. Primeiro Deus julga nós de dentro para fora. Por isso que a Bíblia fala, né? Deus fala assim, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu sondo o coração. Eu olho o coração da pessoa. Né? Então, o que nós temos que mudar? É o nosso coração. Se nós mudar o nosso coração, querido, às vezes nós não precisamos nem se preocupar em ser alegre. Eu não preciso pensar assim, amanhã eu vou fazer um esforço para cortar alegre. Não, se nós mudar o nosso coração, vai ser natural nós levantar alegre. Pegaram? Se o meu coração for da minha esposa, o que vai acontecer nessa noite, né, vai ser consequência. Não vou fazer nada. Não vou ter que me esforçar, não vou ter que aprender a estudar a Bíblia para fazer certo. Porque eu vou ter um coração, né, voluntário. Então, todo pecado nosso mostra que Deus precisa curar nós de dentro para fora. Vamos dar um exemplo. Esse versículo que nós lemos aqui, em Isaías 61. E o que Jesus mostra? Uma cura da natureza humana. De dentro para fora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, o que nós temos que tomar cuidado, que Jesus falou, é o que entra. Entende? Ó, por aqui, ó. Entende? E o que sai daqui. O que sai daqui tem que ser coisas boas de Deus. E o que entra aqui, ó, ele alimenta o nosso coração. Então, se nós começarmos a pensar, né? Ver as coisas com bons olhos. Bons olhos por quê? Porque os olhos, bons olhos, né? A Bíblia fala, é o modo que eu vejo. Eu vejo a grama verde, eu falo assim, que grama maravilhosa, que grama não sei o quê, né? O outro olha lá e fala assim, ixi, a grama precisa cortar, essa grama só dá trabalho, essa grama só não sei o quê, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com nossos olhos. Amanhã eu vou trabalhar, né? Então, por que eu não vejo só as vantagens do meu trabalho? Você sabe que eu falo mais para o pessoal? Que eu estou num dilema agora, né? Eu paro, não paro, né? E eu quero parar de trabalhar, eu quero. Né? Mas Deus não deixou claro ainda, né? Eu quero, né? Mas sabe o que eu falo, pessoal? Servir a Deus na igreja, todo mundo serve. Amar o amigo, todo mundo ama. Né? Gostar dos teus filhos, todo mundo gosta dos filhos. É ou não é? Agora, quem que pega o serviço dele e fala assim, esse meu serviço, em primeiro lugar, é para a glória de Deus. É para agradar a Deus. Eu vou trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus para receber minha recompensa no céu. Se você fizer isso, querido, você vai ser rico para com Deus. Porque eu duvido muito, querido, que as coisas que nós fazemos para Deus na igreja, são poucas coisas que vão contar. Porque, a não ser aquelas que nós fazemos nos bastidores, é que vai contar. Porque quem faz as coisas nos bastidores e vê como é que funcionam as coisas, faz por amor, né? Por honra, e ama as pessoas, mesmo com
toda coisa assim, isso vai contar, porque não é fácil. Né, Raquel? Não é fácil. Agora, quem faz as coisas assim, só vem no culto, e canta, e dá sua oferta, e vai embora, né? Vai contar muito pouco para galardão, porque até um bêbado, se entrar aqui hoje, um bêbado, um bandido, esses caras traficantes, né? É perigoso entrar um traficante que assistir um culto, ser o cara que mais chora, que mais adora, e vem aqui dar maior oferta, às vezes dá 1 milhão de oferta aqui, e vai embora, e vai continuar para o crime. Então, na igreja é fácil, até o bandido vira crente na igreja. Agora, e amanhã você levantar animado e falar assim, eu tenho um lugar, eu tenho um ponto missionário na minha cidade. E ainda os meus fregueses, né, eles vão vir, entende? Vão vir de bandeja, o peixe cai na rede aqui, ó. Tem isca de Deus, tem tudo quanto é coisa aqui. E daí? Não é mais fácil de você ganhar galardão? Sempre nós temos que pensar o seguinte, não olhe a sabedoria do homem, mas olhe a de Deus. A de Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama, querido, as intenções do nosso coração. E é elas que nós temos que mudar, adaptar a Deus. E quando nós temos um problema muito grave, e se as intenções do nosso coração for certa, Deus resolve aquele problema rapidinho. Mas se as intenções do meu coração for errada, aquele negócio vai piorar. Vou dar um exemplo. Né? Você mora longe da igreja. E cada culto que você perde, de vez em quando você perde o culto por causa do carro, você fala assim, Deus, né? Se eu tivesse um carro, né? Eu queria estar lá, porque eu queria receber as pessoas lá na porta, eu queria ir lá orar para o culto ser uma bênção, eu queria, e isso foi a razão do teu carro, né? Deus vai olhar, se Deus gostar da ideia, gostei da ideia. Ele vai dar uma carrada para você, querido, rapidinho ele vai te dar um carro. Mas se Deus olhar, querido, que você está triste, porque você quer um carro melhor, porque você é exibido, é metido, né? Mas você fala, ó Deus, me dá um carro para mim, e no culto, mas Deus olha para você que ele fala assim, a boca fala, mas o coração está longe de mim. Na hora que eu der o carro dele, é mais fácil ele ir para o shopping, né? Do que, eu lembro como é que chama aquele irmão lá de Goiás, o Dori, que nós ia assistir, o Filomeno, né? Filomeno Romero, né, ele disse que uma família grande, e vinha de longe a pé, todo culto, chegava adiantado, servia a Deus e tudo, né? E ele conversando com aquela família, a família falou que a horário que eles tinham que começar a se arrumar, sair de casa, porque era muito longe a igreja, né? Ele falou, então vou fazer uma coisa para vocês, irmão, eu vou orar e Deus vai dar um carro para vocês. E o Filomeno estava sendo muito usado por Deus em milagre financeiro, tanto é que nós foi até atrás dele, né, para pegar a unção. Aí o Filomeno pegou, pôs a mão nele, Senhor, dá um carro para ele. Diz que na mesma semana, eles ganharam um carro, querido. Ganharam um carro. No primeiro domingo, todo mundo apareceu lá, carro empacotado de gente. No outro domingo não foram. No outro domingo não foram, mas rapidinho, querido, eles pararam de ir na igreja. Aí o Filomeno foi visitar eles, falou, o que aconteceu que vocês não foram mais na igreja? Sabe o que é? Agora nós ganhamos o carro, e nós só temos o domingo para passear. E aí nós estamos indo, né? Nós estamos indo no Rio, outro dia nós vamos em tal lugar, outro dia nós vamos num sítio, né?
E não dá tempo, nós chega, então não dá tempo de ir na igreja. Ele falou, mas vocês pararam de ir na igreja por causa do carro? Eu falei, então vem cá um pouquinho. Ele pôs a mão no carro e falou, Senhor, tira o carro dele. Querido, no outro domingo estava a família inteira na igreja. Então, querido, perdeu o carro, tá, gente? Só para adiantar para vocês, perdeu o carro. E são coisas reais, tá, gente? Que acontece, né? Uma igreja de muita unção, né? O cara vivia, né, na glória, né? Então ele contava muita história desse tipo. Então a primeira coisa que nós temos que consertar, querido, Deus sabe. Deus sabe a intenção dos teus pensamentos, do teu coração. E Ele quer te dar mais do que você está querendo. Ele quer te dar, Ele precisa te dar. Só que enquanto você não mudar, Ele fala, não vou dar. E tem gente, né, querido, que para estar na presença de Deus, ele precisa de quê? Aflição. O que Deus vai dar para ele? Por amor a ele. Aflição. Se Deus der muita alegria para essa pessoa, querido, ele começa a usar a alegria para quê? Para fazer coisa errada. Então nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender. Quantas vezes você escuta testemunho, né, na internet de cara que perdeu o filho e está ali pregando, né, e tem que pregar com alegria. Perdeu o filho, né? Esse dia mesmo tem um pastor lá, perdeu o filho, e no outro culto ele teve que pregar. Fazia 2, 3 dias que ele tinha perdido o filho. Ele ia cancelar a agenda dele, a mulher dele falou assim, mas a obra de Deus não pode parar. Né? Então, um cara igual esse está preparado para ter muitos filhos. Por quê? Porque ele não deixa o amor ao filho afastar o coração dele do projeto de Deus. Diga comigo assim, a vida aqui é curta, logo eu vou embora, eu preciso ser curado por causa da obra de Deus. Diga comigo, por causa da obra de Deus. Agora, se for por causa do teu problema, querido, for por causa do teu problema, você vai ficar com ele. Mas se for por causa da obra de Deus, Deus vai tirar esse problema e vai te dar recursos. Vai te dar saúde. Vai te dar alegria. E ninguém vai poder tomar, porque é um projeto de Deus. Por isso que a igreja está andando em círculo. Por isso. E, querido, é aquele cântico que nós vimos assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. E quanto mais prova, mais bênção vem. Mais bênção vem. Ó, eu era borracheiro, chucão, pobre, né? E tinha uns hábitos, né, querido, que eram terríveis. Né? A maior obra que Deus fez não foi o meu casamento, o que Ele me deu de bens, me deu de coisa. Foi a transformação que Ele fez na minha natureza. Na minha natureza. E ainda, querida, a maior obra que Ele está fazendo ainda é na minha natureza. Pegaram? Agora, vai eu reclamar. Vai. Os 6 reclamam, demora para coxar. Agora, vai eu reclamar para vocês verem. No mesmo dia eu já levo paulada de Deus. Vocês são felizes. Vocês recebem mais tempo para poder ver o erro e voltar. Eu não, pisei na bola, pá. Porque quem é muito dado, muito é cobrado. Eu sempre conto história para vocês, né? E não é só isso não, é direto. Mas também, querido, olha bem, quando o Senhor me dá uma resposta para algo, né? Eu faço e a resposta também vem na hora. Hoje eu tenho até medo de pensar nas coisas, né? Porque é pensar e a bênção vem. Né? Mas também quando eu faço alguma coisa errada, eu nem terminei de fazer, o castigo já vem a cavalo. É tudo rápido. Então, se você não for um cara esperto, você está aflito. E Deus, ainda Deus é bom. Ó. Eu tenho visto todas as pessoas que permanecem na igreja,
estando errado, dando trabalho para a gente, andando em círculo, mas Deus não deixa ele nem sem casa e nem sem comida. Né? Deus é bom, Ele cuida da gente. Mas Deus não quer te dar comida e casa, e saúde. Deus quer te dar, querido, uma vida de glória. Para que Deus quer restaurar aquilo ali? Diga comigo, para manifestar a glória dele, falei. Então sai do teu lugar. E vem aqui hoje se arrepender e falar para Deus, Deus, eu estou arrependido de ser triste. Então eu quero viver alegre. Entende? E você não tem essa alegria, você não vai produzir por uma decisão. Mas você vai saber abrir o caminho para que essa alegria venha. Essa alegria, querida, ela vem do Espírito Santo. Tá? Tá. Carlinha, recebe a bênção em nome de Jesus. Ó, essa alegria, ela vem do Espírito Santo. Tá? Faz parte do ministério de Jesus. Põe Atos 13, 52, sim. Atos 13, 52. Ó. E os cristãos de Antioquia continuavam muito alegres e cheios do Espírito Santo. Põe agora para mim, filho, Romanos 14, 17. Vamos lá. Ó, pois o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, diga comigo, corretamente, em paz e com alegria. Diga de novo, com alegria. Com que o Espírito Santo dá. Amém? Então não é conversa do pastor, tá? Filipenses 4. Lá diz assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa vida, vossa equidade, vossa vida notória entre os homens. E não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Ansioso o que é? Diga comigo, dá muita importância, falei. Tudo que eu dou muita importância, eu fico ansioso. E não tem maior ladrão de alegria do que a ansiedade. Porque a ansiedade, ela traz uma alegria permanente. Permanente. Então, né, nós vemos assim na cara dos irmãos, né, que eles ficam ansiosos por alguma coisa com alegria permanente. Perca de um pai, de uma mãe, de uma família, traz uma tristeza permanente. Né? Essa tristeza permanente mostra que nós temos idolatria. E se nós temos idolatria, Deus não pode intervir naquela situação. Entende? Porque Ele não vai alimentar idolatria nos seus filhos. Então, nós temos que entender que essa alegria, ela é do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6, põe lá para mim. 1,6. Ó. E vocês seguirão o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia, né, que fala que a tristeza salta de alegria diante de Deus. Essa música é tirada de versículo bíblico. E também o salmista diz assim, né, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Alegria. Amém, querido? Você tem que entender que também lá em Filipenses 4, se eu não me engano, versículo 17, ou 16 ou 17, Paulo fala assim, aprendi.
Porque ele estava mandando os caras se alegrar, não estava? Daí ele contou o testemunho dele. Ele falou assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi. Põe lá no 16, vamos ver lá. No 16, 17, vamos ver se é. Mas ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver contente. Tendo muito, passando necessidade. Né? Achou não, né? Não. Então, 4, 11, 13, Então vai lá. Vamos ler. O que ensina aqui? Ensina que você tem que aprender. A tristeza vai vir, vai ou não vai? Você às vezes já está até triste, né? Eu assisti uma cena, eu já leio o versículo que está, assisti uma cena. Na época quase ninguém tinha carro, então quem tinha um Fusca, teve uma época que era assim, né? Foi mais ou menos em 80 e pouquinho. E o meu sogro comprou um Fusca azul. Fusca 76 XL, aquele L, né? 1300L. Aquele carro era o carro. E ele tinha, esse meu sogro tinha 15 filhos vivos, né? Um já tinha casado, mas tinha uns 11, 12 em casa ainda. E eles, muito felizes com aquele Fusca, eles numa alegria muito grande com aquele Fusca. Só que o Claudomiro, meu cunhado, bateu o paralama do Fusca. E naquela época, né, rapaz, se você batesse um carro, não é igual hoje não. Naquela época acabava o mundo, né? E ele chegou lá, né, e se o papai vê, e eu estava lá no meio deles. Aquela família grande, lá estava no meio deles. Se o papai vê, aí tiveram uma ideia, colocaram o Fusca meio virado que não dava para ver o paralama. E chegou, o São Antônio chegou do sítio, olhando assim, já ficou desconfiado, porque a turma, molecada, né, não consegue esconder. Ele sentou assim, né? E ele falou assim: o que aconteceu? E quem é o corajoso, né? Nem lembro quem foi o corajoso lá, que foi mostrar o amassado do Fusca. Ele foi lá, ele olhou aquilo lá, tirou o chapéu, coçou a cabeça, foi lá na varanda, vem todo mundo aqui. Aí, todo mundo esperando, né, ele dá bronca, né? Porque ele falou: vai ficar possesso aqui, vai querer bater em todo mundo, né? E ele ficou assim: vocês sabem por que isso aconteceu? E todo mundo com medo, né? Tremendo, igual vara verde. Vamos, e gritava, né? Vamos, me conta por que isso aconteceu. Né? Tem uma pessoa que fala que era descuido, né? Que era... E foi... E ele ficou um tempão ali, né? Todo mundo tremendo de medo. Eu vou falar por que isso aconteceu. Todo mundo com medo. Isso aconteceu porque nós temos um carro. Se nós não tivesse isso aí, nós não ia bater. Então, muitas vezes, né, querido? A gente está preocupado com a batida do carro, né? Se você não tivesse ele, não ia quebrar, não ia bater, né? Dá um BO lá na tua casa, né? Então você sempre lembrar dessa historinha e falar assim: sabe por que isso aconteceu? Porque nós temos uma casa. Sabe por que a televisão deu BO? Porque nós temos uma televisão, né? Então, se nós olhar com bons olhos, nós vamos aprender. Diga comigo: eu preciso aprender. Me alegrar, mesmo diante das frustrações. Isso vai alegrar. E Deus vai poder, porque o que mais me chamou a atenção, lá em Isaías 51, que ele fala assim: para manifestação da glória de Deus. Amém? Então hoje nós estamos falando de Deus restaurar a alegria. Por quê? Porque eu quero dar uma pancada na tristeza. Eu quero dar uma pancada
na decepção, no coração machucado. Eu quero dar uma burdoada nisso, porque sai, fala comigo, sai. Entenderam, querido? Na hora que você tirar essa tristeza, essa coisa de estar trombudo, esse desânimo de você, querido, eu garanto para você, querido, se abrir os nossos olhos espirituais, todos que estão tristes, carrancudos, cabisbaixo, tem um sanguessuga abraçado em você assim, empoleirado em você assim, E aonde você vai, você pode ver que quem está triste se sente pesado. Sente assim, vai andar, o andar é lento. Você pode ver que quem está liberto, querido, ele anda assim, Ele quer fazer a perna atropelar a coisa, querido. Mas a pessoa, querido, que tem um demônio que está ali, sanguessuga, chupança. Tem umas imagens na internet, é exatamente aquilo, querido. Eu estou falando sério. Toda vez que eu olho que o meu andar está lento, pesado, eu falo, sai daqui, Satanás. E como é que resolve isso? É se alegrando. Não é alegrar dando risada só não, querido. Eu tenho hora para perguntar para minha esposa assim, eu estou chateado com alguma coisa que não é borbulha, que é alegria. É aquilo borbulha, né? E aquilo ajuda eu a sair daquilo. Mas se eu ficar dando bola para a tristeza, ela monta em mim que no outro dia, só prejuízo. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero que você nade de braçada. Deus tem um plano para a tua vida. Amém, querido? Vocês não vão me dar alegria reclamando, trazendo problema aqui. Mas vocês vão me dar muita alegria, querido, contando os seus testemunhos. Amém? Glória a Deus. Vamos, Lu, cantar, fazer um louvor para libertar o povo? Tirar a nhaca? Sanguessuga, é isso aí mesmo. Ele suga o ânimo da gente, querido. Você sabe, o Espírito Santo, ele deixa a gente alegre, ativo, animado. Mas os demônios, querido, ele deixa você lento, triste, cabisbaixo, né? E às vezes as pessoas costumam tanto andar, querido, com o demônio, que não quer largar ele, não. Que não quer largar. Porque às vezes, você nota, né, que tem pessoas que para deixar o demônio, ele precisa perdoar. Ele fala, não, eu carrego esse demônio o resto da minha vida, mas não perdoo. Né? Mas depois que perdoa, né, querida, a gente vê que a pessoa fica... Então tudo que Deus manda nós fazer é para nós ser livre, curado, próspero, abençoado, para nós prosperar, para entrar na terra que mana leite e mel, querido. Para o povo atravessar o Jordão, encarar os seus inimigos, eles tinham que precisava da graça de Deus, da glória de Deus, e serem guerreiros, animados. Amém, querido? Como pensar certo resolve tudo, né? O Calebre, né? O Calebre, querido, enquanto estava todo mundo reclamando, ele achou um absurdo. Ele levantou no meio do povo. Vocês não entenderam nada, né? Olha o que Deus já fez. E ele queria avançar. Calebre mostra, querido, como que a nossa alma pode ser curada. Aí Calebre entra na terra, querido, e que começa a vencer, lutar. Mas faltava um lugar, querido, que era o lugar mais difícil. Tinha o gigante, e Calebre estava com mais de 80 anos. Calebre chega no chefe dele, que era o companheiro dele, Josué. Falou, Josué, eu estou com 80 anos, mas meu vigor está igualzinho quando nós estávamos com 40. Eu quero a terra do gigante. Eu quero a terra do gigante. Eu quero aonde é o mais difícil, né? Ele podia, querido, pegar um lugar já conquistado, um lugar que já estava estabelecido, um lugar que já estava tudo certinho. Mas ele falou, não, aqui já ganhou, aqui já é nosso. Eu quero ir lá.
pegar o capeta por chifre. Pegaram, gente? Por quê? Porque o nosso negócio não é conquistar. O nosso negócio, querido, porque tudo já é nosso. Diga comigo, tudo já é nosso. Tudo é nosso. O nosso negócio, querido, é destruir as obras das trevas, ganhar alma para Jesus. Tudo já é nosso. Começa a pensar, querido. Começa a pensar igual Paulo. Paulo não estava nem aí, querido, com tudo que estivesse sendo feito à vontade de Deus. Está preso, está bom. Né? Lembra Silas e Paulo? Vocês lembram Silas e Paulo? Quando eles prenderam Silas e Paulo, né? Meteram o chicote neles, com as costas tudo cheio de ferida na carne viva, né? Devia estar ardendo pra caramba. Jogaram eles no fundo da cadeia, lugar úmido, prenderam ele nos troncos, além de estar preso em jaula, prenderam em tronco. Tá doendo, Paulo? Tá, Silas, tá ardendo. O que nós vamos fazer? Vamos adorar, ué. E o seu tá doendo, Silas? Tá, Paulo, tá ardendo. O que você vai fazer? Nós vamos adorar, ué. Vamos nos alegrar. Ó, alegre com o corpo amarrado e preso em tronco, com as costas cheias de ferida. E vamos adorar. Então, querido, se você aproveitar a tristeza que você está passando, a luta que você está passando, e falar assim, vamos adorar, a glória de Deus vai descer. Entende? E o que aconteceu quando a glória de Deus desceu? Diga comigo, a terra tremeu. Fala aí. Pegaram, querido? Você sabe por que a terra tremeu? Porque a terra, na hora que Deus desce, querido, a pancada na terra é forte. A terra treme. As cadeias todas se abriram. O carcereiro ficou desesperado, porque se os presos fugissem, ele ia ser morto. Então ele já pegou a espada para se antecipar. Em vez de você morrer aos poucos, lá eu morro já de uma vez aqui, mais fácil. E Paulo falou, para, não faça isso. Ninguém saiu. Ninguém vai te matar, ninguém foi preso. Né? E nós sabemos que ele ganhou o carcereiro para Jesus. Porque a glória de Deus desceu. Amém, querido? Eu não sei a situação de cada um de vocês. Não sei. Né? Eu sei da minha. Eu sei da minha. Né? E a glória de Deus, entende, querido? Vai descer, porque nós vamos adorar. Amém? Amém? Então olha para o teu irmão e fala aí, ó. Até a tristeza salta de alegria. Fala aí. Fala para Deus assim, ó. Eu abro mão das minhas preocupações. Fala para Deus aí, eu abro mão do meu carro, da minha casa, do meu prejuízo. Deus, eu abro mão de tudo que me preocupa, porque eu quero a tua glória. Amém, querido? Fala, eu quero a tua alegria. Fala. Aleluia. Aleluia.